Lucas capítulo 13. Estamos estudando o Evangelho de Lucas e do capítulo 11 ao capítulo 19 é uma série de mensagens apresentadas no Evangelho de Lucas. Mensagens esta que são mensagens que são mensagens proferidas por Jesus. Qual era a mensagem de Jesus? O que Jesus pregava? Nós estamos vendo aqui quais são essas mensagens. E chegamos hoje na sua terceira mensagem que ele prega. E eu gostaria muito que você ficasse aqui até o final e acompanhasse comigo o que Jesus pregava e como era impactante a mensagem de Jesus naquele tempo e para nós também. Mas se você chegou aqui de paraquedas, eu quero me apresentar e dizer que todos são muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. Quero dizer também que, por gentileza, por favor, se inscreva no canal, deixa like, compartilha. Isso fortalece o canal e me ajuda a que o YouTube, divulgue esses vídeos aí para mais pessoas. Então, tudo isso você me ajuda demais. E todo sábado sai vídeo aqui onde nós estudamos um capítulo da Bíblia por semana. Coisa maravilhosa. Vai demorar 22 anos para eu conseguir estudar a Bíblia inteira. Mas esse é o propósito, esse é o projeto, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E crendo no poder da palavra, eu digo a você, leia a Bíblia, ore, invista tempo devocional com Deus, porque nada substitui o seu tempo com Deus. Aqui nós fazemos assim, panoramicamente, tentando fazer rápido, porque eu sei que nem todo mundo tem paciência de assistir. Então, de uma forma rápida, trazendo alguns pontos. Mas aí, em sua casa, gaste tempo, invista tempo dedicado à oração e à busca pela presença de Deus em sua palavra, certo? Dito isto, desses avisos, vamos dar início aqui ao capítulo 13 do Evangelho de Lucas, onde tem uma narrativa bem curiosa, interessante, porque algumas pessoas chegam para Jesus e contam das atrocidades que Pilatos fez a alguns homens, né? O contexto imediato aqui, capítulo 12, por exemplo, mostra que Jesus falava sobre o juízo vindouro e que todos serão submetidos a esse juízo. E sobre a necessidade imperativa de acertarmos a nossa vida uns com os outros e também diante de Deus. Quando algumas pessoas chegaram, então, Jesus estava falando sobre isso, aí algumas pessoas chegam e falam sobre Jesus, sobre uma atrocidade ocorrida em Jerusalém. Quando Pilatos mandou matar galileus no pátio do templo, que estavam oferecendo sacrifícios, e misturou o sangue daqueles galileus com o sangue das ofertas, uma chacina descrita ali que aconteceu naquele primeiro século. E aí, alguns vão falar, sobre também um muro que caiu sobre 18 morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Então, uma outra tragédia. A torre de Siloé caiu sobre 18 homens, matando todos. E aí, algumas pessoas relatam isso para Jesus. E qual era o objetivo dessas pessoas, Primeiro, a gente poderia pensar que as pessoas queriam colocar Jesus contra Pilatos e ver ali o que Jesus ia falar, talvez já tentando arquitetar uma maneira de matar Jesus. Um segundo ponto, talvez a motivação dessas pessoas era alertar Jesus de como Pilatos era cruel, para tipo assim, Jesus, cuidado, viu? Cuidado, porque o homem lá é terrível. E uma terceira motivação seria, por exemplo, especular sobre a morte dos galileus como se eles fossem mais pecadores que os outros, porque também sempre houve no coração humano uma tendência de achar que tragédias acontecem na vida de pessoas mais pecadoras, de pessoas que fizeram alguma coisa. Lembra de Jó? Aconteceu aquelas coisas terríveis com Jó e uns amigos dele achou que ele tinha feito alguma coisa e veio isso daí. É claro que Deus pode sim pesar a mão e trazer punição, como Jesus disse no capítulo anterior, mas nós estamos no mundo caído e por conta disso a tragédia pode bater a porta de qualquer pessoa, Só que aí, diante dessas especulações, Jesus ele é brilhante, Jesus é o mestre dos mestres mesmo, Jesus
é o grande teólogo e pregador, porque Jesus, ele não se preocupa em entrar em discussões secundárias. Jesus sempre vai no ponto mais importante. Para que ficar em discussões secundárias quando se tem assuntos sobre a eternidade? E aí Jesus aproveita o ensejo para aproveita o ensejo não para se envolver em questões políticas, a fim de condenar Pilatos e sua crueldade, por exemplo, nem para defender os galileus brutalmente assassinados, que Jesus poderia, né, trazer uma pregação, ó, gente, a tragédia acontece com todos e tal, mas Jesus não gastou tempo com isso. Mas para fazer um alerta aos seus informantes, a fim de examinar seus próprios corações. Jesus, ele tem uma mira. A mira dele é o coração humano. E toda vez que Jesus conversava com alguém, Jesus estava visando o coração daquela pessoa para mexer no mais profundo da vida daquela pessoa. E para que aquela pessoa acordasse para a realidade e tomasse uma decisão. E aí, o que Jesus vai falar? Qual é o cerne dessa mensagem aqui do capítulo 13? É arrepender-se ou perecer. O cerne que Jesus vai falar é sobre o arrependimento. Olha o versículo 5. Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Independente de como morreu, se foi tragédia, se foi de causa natural, seja lá o que for. A grande questão do ser humano não é a forma que vai morrer, mas como vai morrer. Se é de um coração arrependido diante de Deus, ou se é em rebelião contra Deus. Porque só existem esses dois caminhos. No capítulo 12 nós vimos isso também. Ou a pessoa junta com Cristo, ou a pessoa espalha, não tem um campo neutro. Lutero só decidiu tratar sua vida espiritual, e aqui é um fato curioso, né? Lutero aí, que colocou as 95 teses lá na porta contra o catolicismo. Lutero, ele só decidiu tratar sua vida espiritual quando um colega dele caiu morto do lado dele, fulminado por um raio. E ele disse o seguinte: e se fosse eu, que conta iria dar a Deus da minha vida? Então Lutero, ele teve assim sacudiu, né? A vida dele foi sacudida quando um amigo próximo morreu ali perto dele. Não teve tempo nem pra, sei lá, o cara quando viu já tava morto, tipo assim. E aí Lutero então começou a refletir sobre, se fosse ele, como ele iria se apresentar diante de Deus. E o tema dessa mensagem é isso. Aí Jesus fala sobre a parábola da figueira, que não produziu frutos. E aí o dono mandou cortar. Então, o João, capítulo 3, versículo 16, 17, 18, a partir do 17 ali, vai dizer que quem não se arrepender já está condenado. Então, é muito importante, e Jesus trata isso, a questão do arrependimento diante de Deus. Mais do que se envolver e discutir questões políticas e tantas outras coisas, o importante é como está o seu relacionamento com Deus. Há arrependimento em sua vida, há frutos na sua vida, porque essa árvore aqui não tinha fruto. Não basta você dizer e achar que está tudo bem. Jesus sempre dá um passo a mais. É necessário uma vida que frutifica para a glória de Deus, o fruto do Espírito. Amor, paciência, benignidade, amabilidade, domínio próprio. Vem mais, é exigido de quem se arrepende, santidade. Uma vida devocional a Deus, em serviço a Deus, onde você vive em função de Deus. Não é mais meu corpo que eu domino, não são mais minhas emoções que me dominam, não são mais meus interesses que me dominam, mas sim a vontade de Deus. Então, nossa vida sempre vai demonstrar se nós somos salvos e somos arrependidos ou não. E é isso que Jesus traz. E aí, nós paramos aqui e agora vem uma outra parte que é sobre a cura e a libertação de uma mulher encurvada. Era uma deficiência que chegava, era uma evidência da chegada do reino de Deus. Uma grande demonstração de poder. Agora Jesus fala sobre essa mulher
e sobre o reino de Deus e a propagação do evangelho. Então agora o próximo passo é Jesus fala sobre a parábola do fermento, a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento. Jesus, ele então vai falar que o reino de Deus, ele vai avançar. A tendência dele é sempre crescer e sempre avançar. E aí, Jesus diz sobre a porta estreita. Porque a pessoa, quando ela escuta a palavra de Deus, quando ela escuta a mensagem da palavra de Deus, ela, de fato, ela está ali com o coração aberto, ela sente o impacto da palavra de Deus. E aí algumas pessoas perguntaram para Jesus, no versículo 23, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Diante das exigências do reino, quem vai conseguir ser salvo? Só uns poucos? Jesus respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão, mas não conseguirão. Olha só que interessante. Jesus também demonstra que a soberania de Deus para a salvação. E mais avante, nós estudando a palavra de Deus, nós vamos ver que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é um dom de Deus. Só Deus pode salvar. Mas há uma exigência da participação humana. E aqui ele fala que muitos tentarão, mas não conseguirão. Mas é uma tentativa sem a fé em Cristo Jesus. É uma tentativa mentirosa, hipócrita, como os fariseus, que diziam ser filhos de Abraão, que guardavam a lei, mas na realidade fizeram da lei um ídolo, fizeram da religião um ídolo, fizeram da religião um fim em si mesmo. E aí acharam que a religião iria os salvar. Então nós corremos o grande risco de acharmos que caminhamos com Deus, de acharmos que está tudo bem, mas na realidade não está. Por isso que a mensagem começa com arrependimento. Jesus fala assim, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá, Jesus responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Afastem de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes. E aí Jesus, ele diz da seriedade de uma vida que não busca de fato a ele. Ele vai falar, olha, eu não conheço vocês. E aí o texto caminha para o final, onde Jesus fala aquela frase tão conhecida, né? Jerusalém, Jerusalém, está no versículo 34. Cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada, e você nunca mais me verá até que diga, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus, nesse capítulo, é um alerta sobre como nós estamos vivendo. Há verdadeiro arrependimento ou nós vivemos como os hipócritas? Eu falei também no capítulo anterior, Jesus falando sobre os hipócritas. Há um verdadeiro relacionamento com Deus. Uma coisa curiosa que tem me chamado a atenção no Instagram, sempre quando aparece alguma mensagem lá sobre política, principalmente na questão de gênero, sexo e gênero, sempre tem alguma pessoa que aparentemente é cristã e fala, tipo assim, homossexualidade é pecado, a prática, né, fora do casamento e tal é pecado. Aí sempre vem outra, mas Deus é amor, vocês querem matar, e começa uma discussão, mas a discussão que eu acho assim, seria cômico se não fosse trágico, é que todas as pessoas ali, ou pelo menos as que eu consigo ler, elas demonstram que estão a favor de Deus. Elas falam, escrevem a interpretação da Bíblia. Não, Deus é desse jeito. Não, Deus pensa daquele outro jeito. Aí tem uma pessoa que fala de Deus, Deus na palavra diz isso e aquilo outro. Aí o outro, não, você não sabe, na palavra diz isso e aquilo outro.
As pessoas colocam Deus na sua discussão, achando que Deus está do lado delas. E aí tá todo mundo ali falando muito parecidamente, como se Deus estivesse do lado delas. E aí o curioso é que a grande questão não deveria ser nós acharmos que Deus está do nosso lado, mas se nós estamos do lado de Deus. Porque Deus não abraça as causas das pessoas assim e diz, não, eu tô do lado de fulano. Mas Deus tem sua causa própria. Deus, ele tem essa visão de, veja Jesus, né? Quem olha pro filho, vê o pai. Deus, ele está preocupado com as coisas eternas, com o verdadeiro arrependimento. Quantas pessoas escrevem ali, falam de Deus, eu já tive até experiência na faculdade, de pessoas falarem assim, você é crente, é? E faz isso, ou aquilo outro, ou diz isso, seu posicionamento sobre tal coisa, assim, assado. Tentam me ensinar como deve ser o cristão. Pessoas que não têm compromisso com Deus, que não leem a Bíblia, que não buscam a presença de Deus. E que fazem um espantalho e diz que aquilo ali é Deus. A grande questão é, nós estamos do lado de Deus? Estará quem tiver o genuíno arrependimento, como é dito no capítulo 13 desse evangelho. Então convido a você a fazer uma reflexão hoje. Há arrependimento em sua vida? Há frutos que demonstram o arrependimento da sua vida? Isso tudo é importante ser levado em consideração. E é importante não só dizermos, mas produzirmos frutos dignos de arrependimento. Que Deus abençoe sua vida, te fortalecendo, e que você possa ser esse que produz frutos dignos de arrependimento. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Um forte abraço e Deus abençoe sua vida.